Há 2 dias no meu calendário, este dia e aquele dia. Este é um podcast sobre vida cristã no cotidiano. Acredito que este dia foi feito para ser vivido e moldado pela esperança daquele dia, quando veremos nosso Criador face a face. Nesta jornada, entre este e aquele, vamos compartilhar conversas, leituras, histórias e o que mais vier. Vamos juntos, um dia de cada vez. Olá, seja bem-vindo e bem-vinda a mais um episódio desse podcast. Essa é a nossa tradicional introdução, sempre esse olazinho, e estamos aqui hoje para uma conversa aguardada, eu diria, né? Eu sempre digo que cada podcast é muito especial e eu diria que essa conversa é guardada, porque ela foi preparada por Deus, no tempo de Deus, eu creio nisso. E ela está sendo gravada em abril de 2024, aqui na minha casa, com um barulho de cachorro do vizinho aqui atrás. Não sei se está saindo aí no áudio, mas eu louvo a Deus, assim, porque o tempo dele é perfeito mesmo. E ele prepara, assim como preparou essa tarde, para eu compartilhar dessa conversa com uma amiga tão especial, tão querida do meu coração, né? Eu quero apresentar um pouco dela, assim, dar essa introdução que eu sempre dou antes de dar o contexto do assunto, eu gosto de dar o contexto de como a pessoa entrou na minha vida, né? E essa amiga em especial entrou na minha vida há muitos anos atrás, né? Eu costumo dizer que Deus cruzou as histórias das nossas famílias, sim, né? E nós tivemos, assim, eu e minha família, o grande privilégio, e fomos muito abençoados de ter essas histórias cruzadas, né? Ela e o esposo dela foram padrinhos do nosso casamento, e sempre tivemos, assim, uma relação que era relativamente próxima, mas hoje muito mais. Sim. E a gente vai conversar sobre isso hoje também, né? Sobre circunstâncias que Deus nos leva a viver, que nos aproximam, que mostram propósitos. A gente fala muito nesse podcast sobre a vida cristã no cotidiano, sobre o ordinário. E às vezes, num momento da nossa história, às vezes acontece numa semana, às vezes acontece num mês, às vezes existe aquele ponto da nossa história em que algo extraordinário acontece, né? E muitas vezes esse extraordinário ele se demonstra no sofrimento, né? Na chegada de um diagnóstico que nos tira o chão, em momentos que a gente pensa que está no controle da nossa vida e de repente Deus nos mostra que é Ele quem está. Então eu digo que hoje nós tínhamos uma proximidade, uma amizade, mas o Senhor nos proporcionou, né, no meio dessa história, estarmos mais próximas e mais próximos também como família, né? Então é uma amiga que me abençoa demais, é uma amiga que eu chamo de parceira. A gente vai contar um pouquinho sobre isso, mas aqui em Bragança nós congregamos na mesma igreja e a gente tem assim, o costume na nossa igreja, né, de quando a gente se torna membro, quando a gente chega, ou por batismo, ou por membresia, você precisa escolher uma pessoa, sim, que você chama de encorajador. E nós estamos aqui em Bragança, eu e minha família, esse ano completa 8 anos, e eu lembro bem quando nós chegamos na nossa igreja, e quando fomos ali participar do processo de membresia, nas primeiras aulas de integração, veio a pergunta, né, quem você escolhe para ser sua encorajadora? E a minha escolha foi imediata. E eu quero apresentar essa amiga. A gente vai falar sobre a nossa história nesse episódio também, mas eu chamo ela de parceira, porque nesse encorajamento, né, nós fomos levados assim, a entender o que é uma parceria de oração. E desde então a gente se chama assim, né? E temos tido a oportunidade de estreitar, né, essa verdade na nossa vida, sermos parceiras de oração. Então estou aqui hoje com a minha amiga querida e amada Isilmara Azevedo. Seja bem-vinda, parceira. Muito obrigada, é um privilégio, né, para mim, como para todo mundo que está aqui junto com você, né, Lívia, estar participando desse momento, né? Achei que
que demoraria, mas veio rápido. Né? Nós postergamos alguns dias, algumas vezes, né? Várias vezes, né? Sim. Essa gravação, mas o Senhor prepara o dia exato e correto, né? Verdade. E é um prazer eu estar aqui com você mais uma vez, né? Desfrutando, né, de bênçãos, na verdade, que é uma bênção estar aqui com você, é uma bênção poder falar das bênçãos do Senhor, né? Sim. Sobre as nossas vidas. Sim. Me apresentando um pouquinho, né? Sim, isso. Eu sou casada com o Wagner, Sim. há 26 anos. 26 anos. Mãe da Isabela e da Mariana, meus amores, sim. os 3. Duas lindas. 2 moças já, Isabela já casada, tenho já meu genro hoje, Vinícius. Sim. A Mariana também já namora com o Pedro, vive uma fase muito boa hoje com as filhas grandes, né, já, e desfrutamos já da fase adultas dela, então é tremendo ver assim o quanto Deus tem feito, né, nas nossas vidas. Isso. Moramos em Bragança Paulista há 10 anos, somos membros da Igreja Batista Celebração em Bragança Paulista. Isso. Né, congregamos juntas, né, na mesma igreja. Isso. Sou sócia do meu marido, nós trabalhamos com artigos de festas, decorações, descartáveis, embalagens, né? Trabalhamos juntos há mais de 20 anos. E vivo para honra e glória do Senhor, né? Procuro, como no mais que nunca, agora contemplar e falar realmente dos grandes feitos do Senhor sobre a minha vida, que não são poucos. Com certeza. Temos muitos motivos para agradecer, né, parceira? E assim, é uma bênção a gente estar podendo aqui hoje compartilhar disso, né? Sim. Como eu disse no início, Deus cruzou as nossas vidas e nos deu o privilégio de participarmos de tantos momentos na vida uns dos outros, né? Vocês e sua família sempre foram assim, eu sempre te disse isso, né? Em momentos pontuais da nossa história, Deus usou vocês, né? Assim, para realmente não só nos abençoar, mas eu sempre te falo como a nossa mudança aqui para Bragança, né? Foi tão providencial. E foi muito importante, assim, compreender que isso que a gente falou no início, né, que o tempo de Deus é perfeito. E a gente vai falar um pouco sobre isso hoje, né? Por exemplo, eu já testemunhei aqui nesse episódio, nesse podcast outras vezes, né? A nossa mudança, por exemplo, para Bragança veio de um momento difícil. Veio de um momento em que a gente, como acontece com muitas pessoas, né? Assim, meio que ficamos sem rumo. Sim. E aí o Senhor, né, preparou a nossa mudança para cá. E ganhamos tanto com isso. Então, eu lembro de usar tantas vezes a frase: os nãos de Deus nos trouxeram até aqui. Quantas vezes os nãos de Deus, né, ou momentos de dificuldade na nossa vida, de dores, assim, resultam em revelar a nós propósitos que a gente nem imaginava. Sim. Mas que de fato sempre é o melhor de Deus para nós, né? E aí eu queria conversar com você aqui hoje. A gente podia contar muitas coisas da nossa história, mas a gente vai se focar, se é que eu posso dizer assim, né? Porque, na verdade, a nossa história é toda ela até aqui, né? Então, e do ponto de vista da eternidade, a gente é inserido na história da redenção. A gente estava conversando sobre isso agora. Mas de um período que você passou recentemente e que foi muito difícil, né? A gente sabe que muitas pessoas passam por momentos como você passou, mas a gente tem a oportunidade aqui hoje de contar o que Deus tem feito na sua vida, como Deus tem agido nas nossas vidas, né? Também no extraordinário, né? Também nesses momentos que nos tiram o chão, como eu disse. E aí, eu queria que você contasse o porquê dessa nossa conversa, né? Por que eu te chamei, né? Você recebeu um diagnóstico né, difícil no ano de 2022, né, no segundo semestre de 2022. E eu queria contextualizar, né, antes da gente entrar propriamente na conversa, falando o que Deus ensina com isso, encorajando as pessoas que nos ouvem quando a gente passa por momentos assim, né? Talvez
pessoas que estão nos ouvindo estão vivendo momentos do cotidiano, ordinário, mas também existem pessoas que podem estar passando por momentos extraordinários, né, na vida, de sofrimento. Então, como é que foi, assim? O que aconteceu? Que circunstância foi essa? Nos conte. A Bíblia diz que, ela nos diz, né? No mundo tereis aflições, mas tenha bom ânimo, né? Sim. Então, muitas vezes nós achamos que, até pessoas podem falar assim, mas você, por que nós servimos a Deus e passamos por aflições? Porque é assim que tem que ser, Sim. né? Para que o nome do Senhor seja glorificado sobre as nossas vidas. 2022 foi um ano bem difícil para mim. No começo do ano, em fevereiro de 2022, eu perdi minha mãe de uma forma repentina. Sim. E foi muito difícil. Minha mãe passou mal, foi para o hospital, em poucos dias faleceu. Foi totalmente inesperado e já começou um ano de uma forma muito difícil, né? Sim. Foi difícil para eu poder processar tudo isso, essa perca repentina, né? Mas o Senhor acaba confortando e nós vamos vivendo, né? Dia após dia, diante de... Se foi, tudo é pela permissão de Deus, né? Se foi assim que Ele permitiu acontecer, então nós temos que aceitar. Sim, viver esse luto, né? Exatamente, viver esse luto, essa perca, né? Na verdade, foram duas situações muito difíceis, porque a minha mãe muito querida, né? Obviamente, nossa mãe, mas ela tinha também um trabalho grande na vida dela, que não era fácil. Ela sempre cuidou do meu pai. Sim. Meu pai com Alzheimer numa fase já extremamente avançada. E eu e meus irmãos nos vimos de repente sem nossa mãe, né? Sem o nosso amor, como nós amávamos a nossa mãe. E sem alguém para cuidar do meu pai também, diante de toda a situação debilitada que ele estava naquele momento. E aí a vida foi seguindo. 6 meses depois, de uma forma totalmente despretensiosa, sem procurar exames de rotina, eu me deparo com um diagnóstico médico, depois de muitas idas e vindas, inúmeros exames, né, uma internação longa, eu me deparo com o diagnóstico de adenocarcinoma infiltrativo na parede gástrica, que eu descobri no exame de rotina que eu estava com câncer no estômago. Isso. Né? Era um câncer agressivo, na qual imediatamente assim que eu descobri o câncer, eu já entrei no tratamento. O tratamento foi dividido entre fases de quimioterapia, cirurgia e quimioterapia pós-cirúrgico também, né? A cirurgia foi necessária fazer a retirada total do estômago, eu fiz a gastrectomia total. E quando você recebe o diagnóstico, é algo assim avassalador. Sim. Né? Sim. Passa um filme na sua cabeça, uma coisa assim dificílima, porque você ouvir, né, de um médico, né? E os médicos, eles são bem sinceros, bem categóricos, exatamente, quando eles passam o diagnóstico, né? Então você ouvir, né, que você está com câncer extremamente agressivo, que precisa ser iniciado o tratamento porque não se sabe a proporção com relação à metástase, né, que você pode estar vivendo com relação àquele câncer, é muito difícil, né? Sim. Então você inicialmente passa pelo processo, pela parte, né, da negação. Você se nega a acreditar que você está passando por isso, assimilando aquela notícia, né? Você tem que assimilar. Nossa, não é possível que seja verdade. Parece que é um pesadelo. Você estava bem, de repente. Exatamente, eu estava ótima, né? Eu era sintomática, não tinha sintomas, e como que pode? Eu estava bem há dias e hoje eu estou aqui no hospital. Me deparando com a descoberta de um câncer, tendo que iniciar imediatamente um tratamento extremamente invasivo, né, que vieram inicialmente as quimioterapias e depois a retirada, né, total do estômago. Então, assim, como que você vai assimilar todas essas informações, né? Sim. Mas isso é algo que ele é temporário, essa sensação de negação, essa sensação de não aceitar, é algo muito temporário temporário mesmo, né? Temporário quando você tem a Cristo. Sim, né? sim. Porque
Na noite que o médico me passou o diagnóstico, foi até interessante que nós estávamos quase dormindo. Eram cerca de 11 horas da noite, e o meu médico entra no quarto com tudo e fala assim, quero que vocês sentem na minha frente que eu vou passar o diagnóstico agora. Eu estava já dormindo, eu tinha até, as enfermeiras tinham me dado medicação para dormir já. E ele falou de prontidão já o que eu estava sentindo e pegou a gente totalmente de surpresa. Aí eu e o Wagner, meu esposo, nós choramos a noite inteira. Sim. Foi assim, uma noite de choro, de um lamento, de uma dor, de se falar, e agora? Isso algo, assim, de imediato. Sim. Mas, assim como a palavra diz, né, que o choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Sim. Acabei pegando no sono durante essa madrugada de muito choro. E nós oramos bastante nessa noite também. E no outro dia, quando eu acordei, eu sentia uma paz assim que só através do Senhor é possível sentir, né? Então aquilo é como se eu tivesse chorado tudo que tinha realmente para chorar, e eu estava pronta para iniciar o tratamento e iniciar fazer tudo que fosse necessário para me livrar daquilo. Eu queria me livrar daquilo. Se o médico falou, tá, é isso, eu tenho o Senhor ao meu lado, então eu preciso me livrar disso tudo. E assim foi. No dia seguinte que eu já iniciei comecei todos os procedimentos para o tratamento de início da quimioterapia, em seguida eu já iniciei as quimioterapias lá na internação mesmo, e assim começou o meu tratamento. Sim. Acho assim, importante a gente destacar isso que você falou, né? Porque a gente nunca sabe como a gente vai reagir a más notícias. A gente às vezes até se prepara na vida para isso, né? Imagina assim. Sim. É claro que isso não é bom que a gente fique se exercitando o tempo todo, mas é importante a gente vislumbrar, né? Sim. Porém, mesmo assim, a gente nunca tá exatamente assim, não digo preparados, mas a gente não sabe. Porque nós somos limitados e às vezes a gente pensa assim, né? Não, eu confio em Deus, então a notícia que vier. Sim. E eu lembro que, inclusive, na época que a gente esperava o seu diagnóstico, né? Porque foram 22 dias de internação que você teve. E você estava sendo revirada do avesso. E assim, os médicos não chegavam numa conclusão. Exato. Então, de certa forma, era um preparo. Porém, é isso, né? Você enxerga a sua limitação, a gente enxerga o quanto a gente está fora do controle, o quanto, assim, todos os nossos esforços humanos não resolvem o que só Deus ou pode resolver ou pode determinar, né, parceiro? Exatamente. Então, assim, eu acho que existe um ponto muito importante no que você falou, que o primeiro é o seguinte: nós somos frágeis, nós somos limitados, né? E existe um lugar de lamento. Existe um lugar da gente se derramar diante do Senhor. Sim. E a gente tem essa liberdade em Jesus, né, por meio de Jesus, diante do nosso Pai, de falar assim, Senhor, o que é isso? Exato. Né? Exatamente. E o quanto a gente pode se derramar mesmo, como a gente vê em diversos momentos na palavra, pessoas passando por situações difíceis, recebendo notícias, más notícias, e tendo, né, esse lugar assim de se derramar. Sim. Mas é exatamente essa a diferença que a gente vê na vida, e você disse bem, de quem está em Cristo. Exato. Porque a gente não fica apenas no lamento, né? A gente experimenta, de fato, uma paz que excede todo entendimento. Todo entendimento. Então, assim, como é importante isso que você citou, o Salmo diz, né? O choro pode durar uma noite, a alegria vem pela manhã. Você viveu isso literalmente naquela noite. Certamente os momentos depois daquilo não foram fáceis, mas também o quanto a gente experimenta da nossa limitação, porém experimentamos ao mesmo tempo desse poder de Deus que nos faz seguros quando o mundo ao redor está desabando, né? Exatamente. E é tão tremendo isso tudo, Lívia, porque assim, mesmo durante essa noite que nós estávamos chorando muito, né, e sem a princípio, né, clamando a Deus, mas e pedindo misericórdia de Deus mesmo, entravam os enfermeiros no quarto e nos viam naquela situação, tanto eu quanto o meu esposo chorando, e falavam, eu posso orar por você? Sabe? Olha, eu tenho um grupo de oração, eu posso mandar agora o seu nome? Providência de Deus. E aí eu sentia, por isso que eu falo,
cada falar, né, cada fala, cada comentáriozinho que o enfermeiro, um técnico que entrava de enfermagem falava, eu sentia o amor de Deus ali. Sim, né? sim. Então é exatamente isso, né? O quanto eu falava assim, obrigada, Senhor, por esse refrigério. Sim, sim. Porque, né, é um refrigério mesmo que você sente alguém querendo trazer um conforto para você, onde de fato nós devemos nos apegar, que é no Senhor. Esses lembretes, né? Exato. Essa providência de Deus, maravilhoso. Exato. Bom, e aí então você recebe esse diagnóstico, você passa por um tratamento, como você disse, de quimioterapia, uma cirurgia que assusta, né? Assim, você... uma gastrectomia total, né? Era assim que foi falado, né? Eu lembro tanto dessa notícia e como até a gente não conhecia até então pessoas que tinham passado por uma cirurgia dessa, né? Então tem aquele baque, né? De falar, como vai ser isso? E você passa por essa cirurgia, você continua o seu tratamento de quimioterapia, né? Então, momentos assim... de grandes mudanças, né, naquele momento na sua vida, de grandes adaptações, e que a gente usa a linguagem bíblica, a gente chama momentos assim na nossa vida de vale, de deserto, né, mas que a gente reconhece quando nós estamos em Cristo que o Senhor nos leva a esse lugar, né? Sim. Não é aleatório, não é por acaso. Então, sabendo disso, né, sabendo que o que você viveu atravessando esse vale, né? Atravessando esse deserto. Como que você pode dizer que Deus usou esse momento e o que Ele tem te mostrado, te ensinado desde então, né? Através disso, através dessa luta, né? Que você viveu e você acredita ser importante compartilhar. A gente pode ir destacando, né? Pontos, assim, perspectivas de onde o Senhor foi te afetando mesmo. Mas o que mudou no seu relacionamento com Deus? O que você vivia, assim, e conhecia de Jesus até ali e que te chacoalhou? Uma passagem que falou muito, muito comigo mesmo durante todo esse processo e que depois eu ganhei de uma amiga muito querida nossa, da igreja, um quadro, que ela nem sabia disso, mas foi uma passagem que me marcou muito. Sim, verdade. É de Jó 42:5, que fala, né? Antes eu te conhecia só por ouvir falar. Sim. Mas agora eu te vejo com os meus próprios olhos. Eu acho que o que aconteceu comigo é que assim, sempre estivemos firmes na igreja, nós ouvíamos do Senhor na palavra, né? Nos cultos, na busca da leitura na Bíblia, nas orações. Sim. Mas eu acho que quando você está passando pelo vale, por um momento tão difícil mesmo, de fato, quando você está naquele momento, o quanto é incrível você experimentar do cuidado e da bondade de Deus. Sim. Né? Sim. Então, eu acho que assim, eu acho que hoje eu posso dizer que assim, eu experimentei, senti na minha pele, vivi a bondade dele sobre mim. Sim. Né? E em todo tempo eu sentia isso, né? Em todo tempo todo tratamento, as quimioterapias, elas são muito, muito difíceis, né? Os sintomas, né, do pós, né? Depois que você faz a quimioterapia, né? As reações da quimio, elas são elas judiam demais da gente, né? Mas mesmo que eu estava passando por aqueles momentos difíceis, né? A cirurgia, né? Que eu tinha muito receio de como seria. Nossa, como? Muitas pessoas me perguntam. Como que se vive sem um estômago? Como você vive sem estômago? Como você come? Eram muitos medos, muitas dúvidas, né? Todo mundo tem medo do desconhecido, Com né? certeza. Em todo tempo, eu sentia assim, o cuidado do Senhor e alguma providência Ele trazia para mim. Sim. De várias formas, né? Tanto de uma melhora de um sintoma, quanto de me livrar realmente de dores que até os médicos falariam que eu teria. Né? Algo que me marcou muito foi que eu tenho isso muito forte na minha mente, antes de fazer a gastrectomia total, eu passei por uma videolaparoscopia para saber
se o câncer tinha se alastrado por outros órgãos na região do abdômen, né? Sim. E quando eu estava voltando dessa videolaparoscopia, você fica na UTI por causa da anestesia, né? Sim. E junto comigo tinha uma outra mulher que também estava voltando de uma cirurgia no abdômen. Eu não sei ao certo que tipo de cirurgia que ela fez. Sim. E essa mulher, ela estava ao meu lado, mas essa mulher, ela gemia, ela uivava de dores, ela gritava assim dentro da UTI de uma forma que ninguém conseguia segurar, e vinham os médicos e davam morfina para ela, e ela gemia, e aquilo mexeu demais comigo, e o tempo todo eu ficava clamando pela vida dela, para que o Senhor tivesse misericórdia daquela dor que ela tinha. Sim. E aquilo me marcou tanto que eu achei que possivelmente poderia sentir isso depois no meu pós-cirúrgico, que dias depois eu ia fazer a minha cirurgia de fato para a gastrectomia. E aquilo me marcou, aquela imagem que eu vi, eu presenciei ali. E depois que eu fiz a cirurgia, né, e quando eu fiz de fato a cirurgia, fiz a gastrectomia, o Senhor me poupou de uma forma sobrenatural. Sim, sim. Os medicamentos faziam efeito, eu não tive dores exorbitantes, foi tudo suportável. Ele cuidou de mim nos mínimos detalhes, sabe? Por mais difícil que foi, mas ele me ajudou a suportar tudo, né? Então, assim, o que mudou no meu relacionamento com ele é de falar assim, ele olhou e olha para mim o tempo todo. Ele cuida de nós. Sim. O Senhor está no controle de tudo. Sim. Né? Sim. Hoje eu posso dizer para você que eu tenho um relacionamento com ele que eu nunca imaginei ter. Né? Um relacionamento de você sentir na pele realmente os grandes feitos dele. É uma experiência incrível ao ponto de você falar assim, verdade, Senhor. Sim. Né? O Senhor faz infinitamente mais do que a gente imagina, do que a gente pode imaginar ou sonhar. Com certeza. Então eu acho que o marco principal realmente de tudo isso é eu ter provado mesmo na minha pele a bondade dele. E eu senti o tempo todo mesmo esse cuidado sobrenatural. A gente citou aqui na nossa conversa, acho que talvez ainda não no episódio, né? Mas aquela frase famosa do C.S. Lewis, né? Que às vezes Deus usa o megafone do sofrimento para aumentar o volume. Exato. E nos fazer abrir os ouvidos mesmo, né? Assim, ouvir, ver no caso. Porque assim, como a gente consegue, quando a gente está em Cristo, enxergar uma situação, né? Uma enfermidade muito séria, um sofrimento, seja de qual natureza for, né? E enxergar isso como uma providência de Deus também. Que vem para nos despertar, que vem para abrir os nossos olhos, que vem para reorganizar as nossas prioridades, né? E é o que você disse, né? Assim, eu pude ver a bondade de Deus. E esse que é o ponto, né? Eu comecei falando nesse episódio sobre isso, a gente fala nesse podcast, por exemplo, sobre a vida cristã no cotidiano. A bondade de Deus está aí, né? A bondade de Deus está se manifestando sobre nós em todo o tempo, né? E aí a gente pensa assim, por que nós andamos tão distraídos, muitas vezes tão cheios de enganos no nosso coração, ou como a gente já disse tantas vezes, e eu aqui nesse podcast também, como a gente pode cair no automático da vida. E deixa às vezes de compreender que a bondade de Deus ela pode se revelar de tantas formas, mesmo que o Senhor não tivesse te livrado dessas dores, como você viu aquela mulher, né? Essa radicalidade da bondade de Deus, ela é presente, né? Por quê? Porque ela nos leva para além desses momentos, né? Porque assim, uma coisa que sempre a gente precisa vislumbrar na vida cristã é que, independente dos resultados, Deus continua sendo bom, né? O tempo todo. Então é importante trazer, assim, diante disso que a gente está falando, e você destacou, e eu sei o quanto essa expressão, bondade de Deus, também fez tanta diferença na sua vida, né? Mas quantas vezes nós não andamos assim, a gente chama de a nossa fé abalada, ou abatidos, né? Ou assim, desanimados, porque nós nos esquecemos da bondade de Deus. Sim. Nós nos esquecemos das promessas de Deus. Nós nos esquecemos de quem Deus é. Uhum. E aí,
entra a misericórdia, que o Senhor muitas vezes nos levar a situações que a gente se vê mesmo, como é, né? Exato. Porque a nossa vida hoje aqui, ela é sustentada pela bondade de Deus. Né? Exatamente. E então, nesse sentido, né, você citou Jó, né, antes eu te via de ouvir, te conhecia de ouvir falar, mas agora te veem os meus olhos, né? Quanto a gente precisa compreender que cristãos, pessoas que servem ao Senhor, sofrem. Sim. Nós não estamos livres disso. Você disse, né, no mundo 3 aflições, Jesus disse, mas tem de bom ânimo. Sim. Então, o que é a bondade de Deus nisso, né? E aí eu queria te perguntar isso, assim, como Deus foi revelando essa bondade de forma, assim, que isso mudou a sua perspectiva? Você falou do seu relacionamento com o Senhor, mas com a sua família, com a igreja de Jesus, né? A gente comentou aqui, somos membros de uma igreja. Como essa comunhão, como dentro da sua casa, como nessa comunhão que se estende na família de Jesus, né? Como isso também mudou sua perspectiva? Então, eu vou usar uma frase para começar até dizendo, a gente está falando sobre toda essa questão de experimentar a bondade, e antes de nós começarmos a gravar aqui, você disse algo que eu até anotei aqui no meu caderno, que é tremendo, você colocou assim, né? Deus te escolheu, né? Vou falar são suas palavras, eu vou falar como para mim. Nossas, sim. Deus me escolheu, né? Ele me colocou neste vale para revelar quem Ele é e não quem eu sou. Sim. Meu testemunho aponta para Ele. Sim. E não é sobre mim. Isso. E então esse conhecimento que você aprende a absorver, né? Que na verdade o Senhor fala assim: eu vou usar a sua enfermidade para que a minha glória vai ser manifestada na sua vida, para que as pessoas enxerguem a minha glória através da sua vida, através do seu sofrimento. E assim, o quanto o Senhor usa as pessoas em volta de nós para nos mostrar graça e misericórdia. Sim. Né? Eu tive experiências nesse tempo, durante a enfermidade, que eu nunca imaginei ter, com pessoas que eu nunca imaginei ter. Sim, sim. Né? A minha família, meu marido, eu estou casada há 26 anos, tenho quase 32 anos no todo com ele, entre namoro e casamento. Mas eu conheci um Wagner que eu nunca imaginei conhecer. Sim. Ele parou a vida dele para ficar ao meu lado, Sim. cuidando de mim e se dedicando a mim. Assim como a palavra diz que, né, maridos amem suas esposas como Cristo amou a igreja. Entrega sacrificial. Exatamente, e ele fez de fato. Sim, sim. Ele com as minhas filhas se doaram o tempo todo por mim. Sim. Nós vivemos, foram 9 meses de tratamento, vivendo aquilo intensamente, uma busca incessante e um conhecimento de Deus que nunca nós havíamos tido até então. Né? Então, assim, foi primordial eu ter, assim, o meu marido e minhas filhas ao meu lado, né? Minha família, minha parentela sempre ao meu lado, sempre apoiando, né? Sempre junto, né? A igreja foi incrível com relação a como todos se portaram, né? Diante disso, né? Você foi um instrumento, assim, na minha vida, que eu não consigo, já falei para você isso várias vezes, que eu nunca vou conseguir agradecer exatamente, né, o que você fez por mim, porque você me mostrou um amor que eu não conhecia, para ser bem sincera, entre amigos. Você se doou demais por mim, parceira. Você me aproximou demais de Cristo. Comunhão mesmo, né, parceira? Todos os dias você vinha com uma mensagem, com uma palavra e com algo que me encorajava e me colocava sempre para frente. Sim. E me mostrava ser realmente para que eu enxergasse sempre a Cristo. Sim, sim. E junto com tudo isso, né, me entusiasmava e me instigava a buscar e a crescer e a ler livros que você me deu, inúmeros livros que você me deu, inúmeras situações que surgiram. Você, as nossas amigas, né, do amigas livro, de oração, né, amigas de oração, chama, né, isso, na igreja,
tantas irmãs, tantas Foi, mensagens que eu recebi, quantas e quantas, nossa, quantas vezes nos sintomas ali da quimioterapia, eu ganhei uma caixinha com vários bilhetinhos de várias irmãs da igreja. E quando eu estava nos dias de sintomas pós-químio, né, que eu ficava em casa na cama, e toda hora eu ia lá e pegava uma cartinha aleatória para ler. Sim. E eu sentia assim, esse sempre, né, um encorajamento e o quanto o Senhor falava comigo. Os pastores, né, da igreja foram incríveis, deram muita atenção. O quanto eu vi o que é viver sobre o corpo de Cristo mesmo. O que é viver um corpo, a igreja como um corpo de Cristo mesmo. Foi tremendo. O quanto nos ajuda isso, né? Então hoje, e me ensinou muito assim, o quanto isso... o quanto uma pessoa, independente da situação que ela esteja passando, pode ser numa enfermidade, pode ser numa perca, pode ser numa dificuldade financeira, independente da situação que ela esteja passando, o quanto é importante um irmão próximo socorrer. Seja com uma palavra, seja com um aconselhamento, seja com uma oração. Né? Quantas e quantas vezes... Não precisa de muito, né, Não precisa de muito, não precisa de muito. Eu tive muita insônia por causa das medicações de tratamento, então muitas noites eu passava acordada. E às vezes eu estava acordada e angustiada com aqueles sintomas e com aquela situação, e meu celular acendia, né? Alguma mensagem chegava, e às vezes 3, 4 horas da manhã, e quando eu olhava, era algum irmão da igreja falando: minha irmã, acabei de orar por você. O quanto isso é tremendo, o quanto isso nos sustenta, sabe? E além de amigos queridos, próximos que eu tenho, sabe? É assim, e foram situações, né, que pode parecer pequeno para a pessoa que fez. Várias amigas minhas, foi tão lindo, né? Amigas pessoais minhas, até a minha advogada da empresa, meu sobrinho, meu genro, cortaram o cabelo curtinho, rasparam a cabeça quando meus cabelos caíram. Aquilo tudo, essas atitudes que as pessoas fizeram, elas eram como uma injeção de ânimo que nos dava, de falar assim, era como se o Senhor estivesse falando assim: eu estou contigo, eu estou do seu lado, e eu estou te fortalecendo. Através das pessoas eu te trago palavras de conforto para que você sinta o meu amor. E eu sentia tremendamente isso. Então eu acho que hoje eu tenho uma percepção muito diferente, né? Nós precisamos viver em comunhão com o irmão, precisamos estar cada dia mais próximos da nossa família, da nossa parentela, o quanto é importante. E acima de tudo, né, o quanto nós somos, vi com tudo isso, né, o quanto nós somos dependentes, né? Sim. E é isso, né, assim, a palavra vai dizer, né, que a gente depende do Senhor e o Senhor nos fez ligados uns com os outros, né? A vida cristã, ela não caminha sozinha, né? E nessa situação em específico, ou alguém que está nos ouvindo e que certamente a gente vive num mundo que é muito individualista. E querendo ou não, isso influencia os nossos relacionamentos mesmo dentro da igreja, onde a palavra nos manda exatamente o oposto, né? A gente vive em comunhão. E a gente, às vezes, tão focados na nossa própria vida, na nossa agenda, que seja, né? A gente já conversou tanto sobre isso, a gente não consegue olhar para além de nós. E uma coisa que a gente comentou aqui antes, sobre como isso é encorajador. Porque, muitas vezes, é o que você disse, nós achamos muito pouco. Eu tomar tempo para orar por alguém. Eu tomar tempo para fazer um pão e levar para alguém, né? Eu tomar tempo para escrever uma carta. Eu tomar tempo para mandar uma mensagem. Mas isso, no corpo de Cristo, faz completa diferença. Porque, justamente, é o Senhor trazendo providência através uns dos outros, né? Então, a gente nunca pode menosprezar, né, o que é o encorajamento no corpo de Cristo. E justamente, assim, eu gosto de destacar isso porque a gente continua vivendo assim. A gente precisa viver essa realidade, né? Então, às vezes, alguém que está nos ouvindo pode estar sendo aí despertado, né? Para falar assim, olha, o que eu penso que é pouco, eu estou sendo levada a entender que é responsabilidade minha. Né? Então, assim, a gente muitas vezes olha para algumas coisas que a gente acha, nossa, aquela pessoa, ela fez muito, mas a gente não entende que, na verdade, é o que se espera, né? Exato. É o que precisa transbordar de nós, é o que a gente precisa derramar, né?
Então, Jesus vivendo em nós, né? Paulo vai falar, fui crucificado com Cristo e agora quem vive em mim é Jesus. Exato. Então, que oportunidade, né? Quando o Senhor nos coloca assim nessa comunhão do corpo de Cristo, de sermos assim, encorajadores uns dos outros. E é maravilhoso a gente poder compartilhar isso aqui, né? E assim, com relação a hoje, né? O que você vê assim que o Senhor te ensinou com relação assim à sua vida? A gente fala muito, já falamos nesse podcast sobre rotina, já falamos nesse podcast sobre, enfim, planos mudados, né? Vivendo do Senhor, não os nossos. Falamos já sobre agenda e tantas coisas. Como que Deus tem tratado no seu coração hoje? Porque a gente falou sobre isso, eu queria até fazer esse parêntese, né? Nós estávamos conversando aqui e a gente falou assim, quando alguém passa por algo extraordinário na vida, às vezes as pessoas olham e falam assim, nossa, é outra pessoa, né? Tem uma mudança assim. E a gente estava falando sobre como a mudança na vida cristã, ela é a norma, né? O que isso quer dizer? Eu não paro de mudar. Exato. Eu não paro de ser ajustado. Eu não paro. Então, muitas vezes, Deus, o que Deus faz? Ele revela o que nós precisamos abrir mão, renunciar, mudar, ser transformado, crescermos, amadurecermos, falando sobre isso. Mas isso não quer dizer que vai acontecer naquele ponto. Sim. Apenas, né? Então, por isso que eu digo, o que Deus vem tratando com você desde então, com relação aos seus planos. Os planos seja do presente, seja do futuro, seja da sua agenda, seja de como você tem vivido a sua vida e como você vivia. O que Deus tem te ensinado nisso? Então, o que ele me ensinou, assim, no geral, com tudo isso, é que, assim, que eu não tenho controle de absolutamente nada da minha vida. Sim. Né? Que nós fazemos um planejamento e o Senhor, na verdade, vem e faz da forma que Ele acha melhor. Né? Então, eu sempre fui uma pessoa extremamente controladora, achar que as coisas têm que acontecer tudo do meu jeito, tudo certinho, como eu quero fazer, eu planejo que tem que ser dessa forma, então agora vai ser assim, mês que vem vai ser dessa forma e assim vai. E de um dia para o outro eu recebo um diagnóstico, eu parei minha vida durante meses para me tratar, né? E as coisas continuaram acontecendo. Mesmo sem a minha presença, né? E é assim que as coisas acontecem, né? E então, assim, o Senhor, o que Ele me ensinou muito e Ele tem me tratado é isso, que não adianta ficar controlando as coisas e achar que as coisas têm que ser da minha maneira, da forma, ou que eu penso é o correto ou não é, porque, na verdade, quem traça o nosso futuro, quem tem o planejamento da nossa vida e tudo que nós devemos fazer é o Senhor. Sim. Né? Então, eu aprendi muito com isso, né, com relação a isso, e, assim, hoje é tremendo eu ver, assim, eu posso falar eu falo com propriedade, assim, quando eu provo, né, da bondade de Deus, os grandes feitos dele, e saber, assim, né, quando a gente está passando por um momento, eu ouvia muito de vocês, você falava assim, parceira, vai passar. Sim. Parceira, sempre você terminava, geralmente, fique em paz, porque vai passar. Sim, certamente. Né? Você falava isso, né? Certamente. E quando você está passando, você fala, amém, vai passar quando? Sim. Né? Essa é a sua angústia, isso, né? Exato. E recentemente eu pude conversar com um irmão da igreja que também passou por um câncer, recentemente na igreja. Graças a Deus fez a cirurgia, já está bem, está em recuperação agora. E quando eu fui falar com ele, assim, eu sentia uma paz tão grande, uma convicção tão grande que eu falei para ele assim, meu querido, o mesmo Deus que me curou, Ele é fiel para te curar. Sim. E Ele vai fazer o mesmo na sua vida. Sim. Né? Então, essa propriedade de você sentir na pele, né, e poder falar assim, que o Senhor é capaz de fazer qualquer coisa, isso Ele me ensinou e Ele mudou várias perspectivas que eu achava que assim, isso pode acontecer, mas se eu fizer desta forma, ou se eu fizer daquela forma. Como se dependesse de você. Como se dependesse exatamente de mim. E nada depende de mim. Exato. Né? Exato. Nós somos totalmente dependentes do Senhor. Né? Como Ele mesmo fala, sem mim você não consegue fazer nada. Né? Nós não conseguimos fazer nada sem o Senhor, sem a dependência dEle. Então, eu acho que quando você tem essa perspectiva, né, da sua dependência mesmo, total... Sim. As coisas elas fluem muito mais leves, de saber que no fim tudo dá certo. Sim.
diante da boa, perfeita e Mesmo que dê agradável errado. vontade dele. Mesmo que dê errado, exatamente. Porque eu lembro tantas vezes, assim, a gente conversando, né? E é exatamente essa uma evidência que a gente encontra na vida de quem realmente está em Jesus, né? Que é poder dizer assim, mesmo que essa enfermidade me leve para a morte, ainda assim, né, eu posso dizer, Deus é bom. Exato. E é justamente essa liberdade que a gente tem de olhar uns para os outros e falar assim, vai passar. Tanto de falar assim, nós servimos um Deus que é poderoso para curar, mas saiba que é muito, essa expressão é muito baseada naquilo que Jesus falou em Mateus, né? Tudo vai passar, mas as minhas palavras não passarão. Não passa. Então a gente pode olhar para tudo e falar, vai passar. Mesmo que os resultados não sejam o que eu espero, como humana, né? Limitada, a gente pode entender que vai passar. Sim. Ou seja, se estamos em Cristo, nós não tememos os resultados. Exato. Né? Nós sabemos que tudo nesse mundo vai passar. Porque assim, a gente pode passar por uma enfermidade séria e ser curado, mas a gente ainda vai enfrentar o fim da nossa vida. E aí, que esperança que a gente tem para além disso? Exatamente. É isso que faz a diferença, né? Faz toda a diferença essa esperança, né? E é até interessante que quando eu terminei meu tratamento, quando eu terminei a segunda fase da quimioterapia pós-cirúrgica, e aí fiz a última quimioterapia e fui ao médico, né, com os meus exames, e assim, toda feliz, saltitante, né? E cheguei no oncologista e falei, doutor, acabou a última, né? Ai, como é bom, eu posso dizer que eu estou curada. Aí ele virou para mim e falou para mim, não, você não pode, nós não podemos usar essa palavra curada. Você entra agora na fase de remissão, são 5 anos de acompanhamento. Eu faço meu acompanhamento de 3 em 3 meses, todos os exames, para que acompanhe se não houve, né, nenhuma invasão, como o meu próprio oncologista fala mesmo, olha, o bandido não apareceu aqui, né? Ele fala, cada 3 meses que eu vou lá, ele fala, olha, o importante é que o bandido não voltou a aparecer, né? E ele não aparecerá em nome de Jesus. Eu estava com afoita, né, toda eufórica de falar, acabou, né, doutor? E eu esperando ouvir o que é dele. Acabou, Exilmara, você está curada, segue sua vida, a vida que segue, página virada. E na verdade, ele falou isso para mim, né? Mas na hora você sente, né, um balde de água fria, que você espera ouvir outra coisa do médico, mas aí ao mesmo tempo você para, não, o Senhor está no controle de todas as coisas. Um lembrete constante. Né? Aí vem exatamente a misericórdia dele, a graça dele sobre a nossa vida e nos mostra. Mas os médicos podem falar o que for, mas a última palavra é minha. Exatamente. Né? O Senhor fala, então assim, e aí vem o conforto. Né? Aí vem a paz que excede todo entendimento. Né? Agora eu completei meu primeiro ano de remissão, faltam 4 ainda. Mas a cada trimestre que eu faço todo o acompanhamento, todos os exames, é um desafio novo. Mas eu me sinto cada trimestre mais fortalecida. Né? A boa obra que ele começou, ele é fiel para terminar. Então eu vivo um dia de cada vez, né? Sabendo que ainda tem um caminho aí pela frente, mas na certeza que o Senhor está cuidando de tudo. E porque essa obra vai muito além do seu físico, né? Exato. É uma obra que acontece no nosso coração, né? Porque é justamente isso que a gente sempre compartilha, né? O foco, o alvo de Deus é o nosso coração. Paulo vai falar isso, né? Ainda que o meu exterior se corrompa não, mas se deteriore, né? O meu interior está sendo renovado. Então, assim, é maravilhoso, né? Nós vivermos e experimentarmos na prática, né, essa esperança. Né? Essa esperança que está em Filipenses 1:6, né, que Paulo fala, o que o Senhor começou, ele vai terminar. Os meios pelos quais ele vai completar essa obra, enfim, seja, né, nesses lembretes constantes de exames recorrentes que você lembra, né, que você fala assim, essa parte não é comigo. Isso, não é exatamente. Não está no meu controle, né? O que está, né? O meu coração rendido, o meu coração quebrantado, o meu coração disposto. E aí, nesse aspecto, né, assim, prioridades na sua vida. Você viu uma ação de Deus nisso, assim, em reorganizar as suas prioridades?
Hoje, sem dúvida nenhuma, a prioridade é buscar a Deus. Sim, né? sim. Como deveria ter sempre sido, mas hoje, mais que nunca, eu sinto essa necessidade, como essa dependência, ela é latente, e eu percebo, né, que assim, cada dia mais eu sinto essa dependência dele, então a prioridade é Sim. a busca a Deus, né? E eu tô em uma constante pergunta minha, o que eu posso fazer a mais, né? Assim, será que eu já entendi, já concluí o propósito do Senhor sobre a minha vida, né? Então eu acho que, sem dúvida alguma, hoje a prioridade é isso. Que na verdade, quando você faz uma autoanálise, é isso que importa, né? Sim. Porque nós vivemos, hoje nós vivemos para a honra e glória de Deus e pensando na eternidade, não nada daqui, né? Então a nossa vida deve ser assim. Aponta para isso. Né? Aponta o tempo todo para isso. O Evangelho aponta para isso. O nosso pastor tem uma frase muito boa que a gente lembra sempre, né? O nosso propósito aponta para o nosso destino. Para o nosso destino, isso, exatamente. Então é tremendo isso. Então quando você se vê nessa situação, como você começou falando, né? Muitas vezes nós achamos que nós passamos por uma grande mudança de vida ou uma grande batalha, então aquilo ali nós seremos novos, renovados. Mas a mudança, ela é constante. Sim. Então nós temos que o tempo todo nos voltar ao Evangelho e pensar, eu preciso buscar uma constante mudança. Isso. Sempre na busca ao Senhor cada vez mais, porque Ele que nos coordena, né? Sim. Ele que nos direciona. Isso. Muito bom. Maravilhoso, né? E assim, a gente não sabe onde vai chegar esse podcast, né? É sempre assim. Graças a Deus pelos recursos da internet, graças a Deus pela oportunidade, e é graça dele mesmo a gente estar aqui hoje, compartilhando um pouco, né, do que Deus faz, tem feito, mas principalmente de quem Ele é. A gente falou sobre isso, né, antes de começar também, que seja num testemunho, seja nessa conversa, nós sabemos que nós glorificamos ao Senhor quando o resultado final é uau, como Deus é maravilhoso. E não como nós somos maravilhosos, sim, né? Sem dúvida. Esse não é o objetivo, né? Mas se você pudesse, assim, deixar uma palavra de encorajamento, sabe? Para quem está nos ouvindo, seja alguém que esteja passando por um momento difícil, seja alguém que está acompanhando quem está passando por um momento difícil, né? O que você diria? Então, o que eu diria é que cada um de nós temos que ser gratos, independente da circunstância que nós estejamos passando, né? Hoje eu posso falar para você, Lívia, como eu já falei no meu testemunho na igreja e falo para todo mundo quando nós estamos falando nesse assunto, que o câncer foi a melhor coisa que me aconteceu. Sim. O que eu aprendi e o experimento que eu tive de provar de perto a bondade de Deus é inenarrável, assim, eu não consigo nem descrever de alguma forma. Então, eu já falei isso até que uma vez eu estava conversando com uma pessoa e ela olhou estranho para mim. Assim, é chocante para algumas pessoas. Eu falei assim, o quanto o câncer me trouxe felicidade. Sim. E eu acho que, independente da circunstância que cada um esteja passando, né, volto a dizer, cada um com o seu fardo, cada um com a sua dificuldade, que são inúmeras, todos nós vivemos várias dificuldades. Sim. Mas eu acho que o que nós temos tudo, né, na nossa vida tem que ser pensando realmente que é para a honra e glória de Deus. Sim. Né? Então, se você está passando por um momento difícil, de alguma forma você vai honrar e glorificar Deus diante da sua dificuldade. Sim. Ele te capacita isso, né? Seja ela qual for, exatamente. E Ele nos capacita. Né? Então, eu acho que a gratidão é algo que, assim, que independente do que estiver passando, nós temos que ser gratos, porque sabemos que o Senhor tem um propósito atrás de tudo aquilo que estamos passando. Sim. Né? Seja para aprendermos, seja para valorizarmos algo que não valorizamos, seja para entendermos, seja para conhecermos coisas novas, independente do que seja. Exato. Então, eu acho que eu deixo essa palavra de gratidão, que independente das dores, nós temos que ser gratos. Sim, em tudo dai graças. Em tudo temos que dar graças, sabendo que o Senhor está no controle de tudo, que Ele controla as nossas vidas e que Ele é grande e maravilhoso para fazer sempre infinitamente mais do que nós pedimos, almejamos e pensamos. Muito bom.
E eu lembro de uma frase que você... Engraçado, né? Foi uma conversa que a gente teve há muitos anos atrás. E a gente resgatou essa frase, né, recentemente. Você disse uma vez: eu louvo a Deus, que me faz cada vez menor. Né? Então, é muito sobre isso, né? Assim, que oportunidade nós temos sempre de falar: Senhor, que seja glorificado. Né? Eis aqui a minha vida, né? Então eu abro mão, né, de mim mesma, porque eu quero que o Senhor seja glorificado, seja visto. Então houveram muitos ensinamentos, né, e um renovo mesmo desse compromisso. Eu posso dizer até no meu coração, né, do que nós também compartilhamos, em especial essa frase. E se você tivesse uma frase, uma palavra, né, para resumir assim, não só essa experiência, mas o que você tem vivido com o Senhor, né? Que frase seria, ou que palavra seria? As misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Sim. Então, um dia mesmo, por vez. Exatamente, é um dia de cada vez. Então, eu acho que, como eu respondi anteriormente, eu acho que gratidão é a palavra que define a minha vida, a minha história, o meu testemunho. Sim. Né? Mas eu acho que talvez seja difícil eu relatar em uma palavra ou uma frase, né? Sim. Mas o que eu diria para alguém é falar assim: olha, persista, entrega nas mãos do Senhor, porque tudo Ele fará. Sim. E que vai passar. Sim. Tudo passa na vida. Ai, muito bom, parceira. Muito obrigada. Obrigada a você. Né? Que bênção a gente poder... A gente tá aqui sentadas numa mesa, né, aqui na minha casa, compartilhando. Então, eu sempre gosto de dizer isso, né? Que assim, a gente enquanto a gente tá vivendo a nossa vida, né? Os nossos encontros, nas conversas, e eu gosto muito quando eu tenho essa oportunidade de gravar o podcast com pessoas que fazem parte do meu convívio, porque é justamente isso, né? Enquanto a gente anda, Deus está fazendo. Sim. É na vida acontecendo, né? É no dia a dia. É no Senhor abrindo os nossos olhos para aquilo que a gente não vê, não via antes. É essa misericórdia se renovando a cada manhã, que nos dá inúmeros recomeços em Jesus. Nós somos corrigidas, disciplinadas, amadas em Cristo, né? Nós temos esperança, nós temos comunhão uns com os outros, e isso faz toda a diferença na caminhada cristã, na peregrinação, né? Que a gente sempre fala. Então eu louvo a Deus por poder dividir com outras pessoas essa vida acontecendo. Né? E esse ponto da sua história, porém, como isso também reflete nessa vida acontecendo, porque você continua servindo ao Senhor, com a sua família, testemunhando, né? E eu gosto sempre de dizer isso, porque qualquer pessoa que está ouvindo pode aplicar essas verdades no coração. Sim. E é a nossa oração para que o Espírito Santo faça isso em você que nos ouve, né? Então estou muito feliz da gente poder dividir essa conversa. Tenho certeza que vai encontrar muitos corações que precisam ser encorajados e que desejam experimentar assim, de um relacionamento mais profundo com o Senhor, porque esse desejo precisa existir, né? Mais do mesmo, mais em Jesus. Amém. E é isso mesmo, e não é sobre nós. Não é sobre nós. Louvado seja o Senhor que nos faz cada vez menores. Cada vez menores, exatamente. Que Ele seja glorificado em tudo. Né? Em todo tempo. É sobre Jesus. Então, a gente termina os episódios sempre fazendo indicações de livros. Você falou aí que tem alguns livros na sua história, nessa trajetória. Você quer indicar algum livro que você acha importante a leitura? Eu quero. Um que falou tremendamente comigo foi o primeiro que você me levou lá no hospital. Sim. Assim que eu descobri, eu não me lembro se foi... Não foi antes de ter o diagnóstico. Assim que eu estava na internação mesmo, foi o primeiro livro que você me levou. Que é O Sofrimento Nunca é em Vão, da Elizabeth Elliot. Perfeito. Que esse livro falou tremendamente comigo, né, de diversas formas. Né? Ela teve vários tipos de sofrimento de formas diferentes, desde enfermidades até percas, né, de entes queridos. E o quanto viver para o Evangelho fez... transformou, né, não só a vida dela, como de muitas outras pessoas. Sim, sim. Então eu indico esse livro para quem esteja passando por qualquer tipo de dificuldade, pois ele
falou tremendamente comigo, né? E é um livro que eu queria até citar só um pedacinho bem curtinho dele, que eu achei tremendo, que ela fala, né, sobre cheguei à conclusão de que foi por meio do sofrimento mais intenso que Deus me ensinou as lições mais profundas. E se confiarmos nele dessa forma, podemos chegar à segurança inabalável de que ele está no comando. Deus tem um propósito amoroso e ele pode transformar algo terrível em algo maravilhoso. O sofrimento nunca é em vão. Maravilhoso, maravilhoso. É maravilhoso, né? Como, assim, a gente um dia vai conhecer Elizabeth Elliot. Amém. Mas como Deus usa, né, o corpo de Cristo, assim, vivendo histórias em pontos diferentes do tempo, assim, a gente é enriquecido. Eu acho isso também maravilhoso. Tremendo, tremendo. E assim, a gente teve tantas oportunidades, né, de se exercitar como corpo de Cristo, né? E durante o seu tratamento, muitas irmãs se mobilizaram, né, para te encorajar de tantas formas. E foi organizado um devocional. Sim, né, maravilhoso. Que ele foi feito, né, assim, com cada mulher escrevendo um devocional, uma palavra breve, mas que servisse de encorajamento para você. Mas o quanto isso foi importante, porque a gente sabe que isso extrapolou, serve de encorajamento para as próprias que participaram, quanto para pessoas que têm acesso a esse devocional, né? Eu não lembro quantos textos são, eram 37? 31? Eram 40? Não, acho que foram 37, acho que foi 37. Eu acho que foi assim, perto de 40, né? Então, várias irmãs da nossa igreja, amigas suas, né? Sim. Suas filhas, organizamos ali, organizamos ali aqueles textos, naquele momento com o intuito de te encorajar, mas que bênção, né? Que a gente pode hoje, no final desse episódio, isso com a autorização de todas que participaram, poder dizer que para quem nos ouve, que esse devocional vai estar disponível. Para você que ouve esse episódio, né? A gente vai, na descrição do episódio, está te informando, te instruindo em como você faz para ter acesso a esse devocional. Mas que bênção. Maravilhoso. Né? Que isso sirva de encorajamento também. Então são textos curtos que falam sobre a palavra de Deus sendo... Muito que Lamentações 3 diz, né? Trazendo à memória aquilo que nos dá esperança e aquilo que foi usado naquele momento para encorajar todas que estavam envolvidas e você também, hoje pode aí, né, na divulgação desse episódio, pode aí chegar em quem quiser. Tremendo. Quanto falou comigo aquele devocional? Sim, foi muito especial, né? Foi uma experiência do corpo de Cristo mesmo. Sim. Então, você que nos ouve, se quiser ter acesso, tá aí na descrição como você faz ou download, enfim, a gente vai... No dia que eu tô gravando esse episódio, eu ainda não sei como ele vai ser compartilhado, mas vai estar aí na descrição, então fique tranquilo e tranquila. E venha nos contar, né, como foi, assim, ouvir esse episódio, como foi ler esse devocional, como chegou para você, ou que está passando por um momento difícil, ou que foi encorajado a ser um instrumento de Deus na vida de alguém que está sofrendo. Sim. Isso é tão importante, nós somos feitos para andar lado a lado. Lado a lado. Obrigada, minha parceira. Obrigada a você, foi tremendo. Foi muito bom, né? Com certeza. Uma conversa como a gente tem, exato. Nos nossos cafés, nosso grupo de oração. Então... Obrigada a você por proporcionar esse momento e por hoje, como é tremendo, né? Nós choramos tanto, foram tantos momentos difíceis e hoje a gente pode regozijar essa grande bênção que o Senhor fez. Louvado seja o Senhor. Amém. Né? Amém. Então, é isso. Obrigada a você que nos ouviu até aqui. Esse é um episódio para você desfrutar e para você compartilhar com quem você quiser. E venha nos contar o que você achou. Até a próxima. Até. Este foi mais um episódio do podcast Este Dia e Aquele Dia. Para ter acesso a outros textos e outras informações, acesse o site esteaquele.com. Obrigada por ouvir e até a próxima.